Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fabiano e assim, tá tendo um certo barulho, né, de música e tal. Acho que não vai sair nada não, mas depois se eu ver que saiu, eu procuro colocar alguma musiquinha do YouTube para disfarçar, para não ter nenhum problema aqui com a plataforma, né? Essa questão do barulho tá ficando bem complicado, né? A nível Brasil inteiro mesmo. Eu vi até num blog, eu leio blogs, né, de pessoas e tal. Foi até interessante esse cidadão falando sobre isso de um vizinho dele. Um vizinho dele que põe o som lá nas alturas, né? E ele fala que ele não consegue, às vezes, nem assistir a televisão, porque o som tá muito alto ali. Mas ele, ao mesmo tempo, né, ele fala que gosta porque as músicas são boas para ele, né? Ele gosta do tipo da música que o vizinho coloca, né? Aquela coisa assim, né? Tô reclamando, mas não tô, tá? Não tô reclamando, não. Vamos disfarçar aqui. Será que alguém acredita que não é uma reclamação? Pelo amor de Deus, vai que o tal do vizinho me lê aqui, né? Vai me macetar. Que medão, né? Quando a gente faz um blog, que é uma plataforma que está aí para poucos, né? Pouca gente se interessa hoje em dia de ficar seguindo o blog. Já foi mais atuante lá no passado, mas agora não tem mais essa bola toda. Então, quando a gente faz um blog que tá às moscas, mas você tem medo de falar o que pensa nesse blog, é porque a situação no país realmente tá bem complicada. É bom ter os pés no chão, né? Ter precaução. Seguro morreu de velho, né? Pois é, diz aquele ditado. Seguro morreu de velho. Mas vamos prosseguir aqui, né? Com barulho, sem barulho. Veio a ideia e eu resolvi vir aqui comentar, porque aqui é assim, né? Eu ligo a câmera e vou falando, falando, falando. E se eu deixar para depois, a ideia vai embora, né? A ideia já não existe mais. Então, é onde que eu resolvi falar algumas coisas que eu vi aqui. E não dá para deixar para depois, não. Senão não vai ser a mesma coisa. Vamos lá, vamos enrolar. O assunto é sobre sexo. É, eu vi num lugar aí que o sexo tá acabando. Não foi bem assim. Na verdade, colocaram isso mais para chamar atenção e tal. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso? É legal quando a gente vê essas coisas, né? Que dão a entender que, ai, nossa, isso vai deixar de existir. Olha, eu não duvido, não. Eu não duvido que o sexo, como todo mundo conhece, acabe, tá? Porque antigamente isso era meio que imposto ao casal, né? Tá o homem lá, cheio de amor para dar, a mulher nem tanto, né? A mulher cuidava da casa, a mulher cuidava dos filhos, e parece que não, mas dá uma mão de obra, não é fácil não, tá? Não é fácil. E ainda depois tem que aguentar ó, o corpo do outro em cima, né? E querendo, e você cansada, você exausta, e ter que ficar ainda com aquela coisa suada, pesada, e arfando e bufando em cima de você, aquele animal selvagem ali. Não é fácil, não. As donas de casa de antigamente, né, há muito tempo lá atrás, elas eram muito fortes, né? Mulheres muito fortes para aguentar tudo isso, sabe? E às vezes era tudo isso mesmo, sem dó nem piedade. Mas aí tinha sempre aquela hora da rebelação, né? Eu acho. Eu não vivi naquela época, a época que eu já peguei já estava naquela transição, né? As mulheres já se encontravam mais empoderadas. Mas eu acho que chegava um momento em que elas se rebelavam, né? E aí elas conseguiam se impor. E não virava não mesmo. E aí restava ao cidadão ir lá para o puteiro, né? Por isso que a prostituição, dizem, né? É a ação mais antiga do planeta, né? Agora, o sexo está acabando. Eu acho que existem agora muitas formas da sexualidade que estão aflorando. Na verdade, eu acho que é isso que está acontecendo. Seja por causa dessas dificuldades de relacionamento, né? Seja por causa dessa mudança de tempos, onde agora é preciso readequar como você vai satisfazer os desejos da sua intimidade. Eu acho que algumas coisas na sexualidade estão ganhando maior atenção. Tem pessoas que sempre teve alguns desejos, né?
de chegar a algum tipo de orgasmo de maneiras nada convencionais. Por exemplo, tem pessoas que fazem isso sentindo uma atração enorme por pés, pés, pernas, né? Tem pessoas que sentem atração por mãos e tem pessoas que sentem atração por barulhos, né? O barulho do corpo, o barulho, sabe? Então, eu acho que agora estamos numa era em que cada vez mais as pessoas vão procurar ter prazer assim, desenvolvendo esses fetiches, né? Fetiches, manias, taras, eu não sei exatamente onde classificar essas coisas. Mas é só você dar uma zapeada na internet que você vai ver um público crescente sobre isso. Público que posta conteúdo sobre mãos, conteúdos assim, que levam ao desejo, tá? Conteúdo sobre pés, tá lá, né? Por que esse cara fica tirando foto só dos pés e só dos pés, né? Às vezes ele até aparece, mas é os pés que ficam ali em primeiro plano. E isso tem a ver com desejo, tá? Tem a ver com prazer, com intimidade. Então, tem pessoas que estão dando uma importância maior a isso, sabe? E assim são muitas outras coisas. Às vezes, o simples fato de o homem estar com uma roupa feminina, né? Já que ele gosta de mulher, então aquela roupa feminina traz aquelas sensações todas que atraem ele. Ou então vice-versa, né? O homem gosta de homem, então ele tá com aquela cueca que ele sabe que não é dele, aquela cueca. Mas aí ele começa a imaginar coisas com aquela cueca, né? Aí vai muito da imaginação ajudar também. Então, são coisas diversas, sabe? Tem gente que tem tara em homens com sapatos, com botas, né? Homens com tornozeleira. É mole. Outro dia eu vi, né? Um cara com tornozeleira fazendo conteúdo de fetiche. Aí, num primeiro momento, eu pensei, meu Deus, esse cara pode estar fazendo isso? Mas depois eu pensei, pera lá, será que existe tornozeleira de mentira? Agora, será que a tornozeleira virou esses artigos vendidos em sex shop? Eu não duvido não, gente. Agora tem a tornozeleira de mentira, né? Pra esse fetiche do homem perigoso, né? O homem do bandido, né? Cadeiro. Tem esse fetiche. E a tornozeleira é o acessório que de repente indica isso, né? É um acessório que cai como uma luva ali para esse fetiche. E o cara só tem que ficar postando ali fotos ou videozinhos, que são até curtos, tá? Não são longos, não. Desde que mostre o alvo do fetiche, seja o pé, seja a tornozeleira, seja a roupa, né? A peça de roupa, ou seja fazendo algum barulho ali no corpo dele, né? Às vezes o simples barulho assim de mão, ó, ou um barulho de alguém esmagando assim, ó, como se fosse aquele cara monstrão, né? Monstrão dominador e tal. Ah, rapaz, isso mexe com as pessoas, entendeu? É uma coisa muito sensorial, né? Da pessoa ouvir, saber o contexto daquilo, sim, ela tem que buscar sob o contexto que ela procura. E ali ela vai tendo o prazer dela, sabe? Ali ela vai tendo. Não sei a que nível chega esse bem-estar, mas acredito que alguns chegam a ter orgasmos. Acredito que sim. Tá? Tem gente que tem prazer e chega ao orgasmo com cenas de terror, cenas assim, acidentais, né? Ou até de auto churrascamento mesmo, sabe? Pessoas têm tesão em ver aquilo acontecendo e jorram mesmo leite, né? Com aquele fervor, tamanho é o tesão que sentem por aquilo. Então eu acho que a sexualidade hoje em dia, em vista dos novos tempos que estamos vivendo e principalmente as complicações, né, às quais os casais acabam se submetendo, a falta de entendimento e até a maldade, né, por causa das leis que provocam algum tipo de favorecimento, tem sempre alguém que vai usar isso do lado mal, né? Tem sempre alguém que vai usar uma coisa que é boa, que é necessária, mas acaba usando de uma forma maligna, né, para prejudicar. Então, por causa desses tempos de hoje,
dessas situações, dessas circunstâncias. Eu acredito que as pessoas estão recorrendo, sim, estão prestando maior atenção a novas formas de prazer. Prazer que elas mesmas podem ter sem ficar dependendo de parceiro nenhum, sabe? Ou elas acham vídeos e fotos na internet e tem o seu prazer ali, ou elas recorrem a objetos, né? Objetos vendidos em sex shops, ou objeto qualquer mesmo, às vezes qualquer coisa que ela tem em casa. Às vezes o próprio pé, às vezes a própria mão. Mas, em geral, a internet tem dado uma contribuição bastante significativa, né, nesses prazeres. Principalmente quando envolve esses fatos que eu falei, de taras, né? Taras, fetiches, a tal da tornozeleira, né? Eu não sei se aquela tornozeleira é de mentira, hein? Não sei. Me passa pela cabeça, né? Que agora pode haver tornozeleira de mentira. Não sei. Não sei se é. O cara, você olha assim, aquele cara com jeitão de malaco mesmo, mas de repente é só um ator, né? O que mais tem na internet hoje em dia é ator. Então, a gente não pode ficar acreditando em tudo que vê, não. Principalmente quando se trata desse negócio de prazer. Preciso tomar muito cuidado com isso. Mas muito, 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 muito cuidado. Então é isso que eu queria vir colocar aqui. Essa ideia que me ocorreu, né? De que o sexo está acabando. Ah, e o sexo está acabando? Mesmo. Será mesmo que isso está acontecendo? Mas está acabando, então, o sexo convencional, né? Esse sexo homem, mulher, que sempre aconteceu, muitas vezes imposto pelo homem, né? E a mulher tinha que aguentar ali, né? Até que ela se rebela. Esse sexo que está acabando, de repente, né? Qual sexo está acabando? Porque aí, ao mesmo tempo que esse sexo está acabando, está vindo novas formas de prazer, né? Está vindo aí um entendimento maior de como o indivíduo vai ter prazer com seu próprio corpo, sabe? Então, ao mesmo tempo em que uma coisa acaba, se é que está acabando mesmo, de repente abre uma porta para que novas coisas venham, né? E sejam notadas e percebidas e apreciadas, sabe? Coisas que não fazem mal a ninguém, né? É bom deixar isso bem claro, né? Tem que ser coisas que não fazem mal a ninguém, coisas inofensivas. Então, fica aí para a gente refletir, né, sobre essa nova forma de encarar a sexualidade. A sexualidade de antigamente ainda está aí, ou a sexualidade antigamente realmente está acabando, né? A maneira de você encarar esse prazer tão íntimo, como que está sendo? Está sendo a moda antiga ou já passou por mudanças? Como é que é isso? Sabe? Eu confesso que eu tenho minhas tarinhas, sim. Eu acho legal, sabe? Mas eu gosto mais de ver o outro, né? O outro com a tara dele. Confesso que eu tenho achado essa coisa toda muito interessante, sabe? Vou observando, né? Por enquanto eu sou aquele observador que percebe e fica ali, né? Vendo como é que é isso mesmo, né? Aí a gente até se deleita numa gracinha aqui, outra gracinha ali. Por exemplo, eu já ponho muito conteúdo dos meus pés, né? Então eu gosto de saber que os meus pés são apreciados, né? Gosto de saber que os meus pés são bonitos, que as pessoas olham e desejam meus pés, que elas ficam ali naquele 5 contra 1, né? Olhando os meus pés e tal. Eu gosto muito disso, sabe? Não sou alguém que precisa disso. Eu sou alguém que está observando, né? E está tá de curioso nessa história toda, na verdade, né? E está gostando. Eu sou alguém que está gostando do que tá descobrindo sobre isso. Quem sabe, né? De repente sejam aí novas formas que a pessoa tem para se satisfazer nessa coisa tão íntima que ela tem. Quem sabe? Fica aqui para você pensar sobre isso. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Considere apoiar o canal, tornando-se inscrito, curtindo, compartilhando e deixando o seu comentário. Também pode dar um hype em algum vídeo e fazer um pix para me deixar muito feliz. Obrigado. Eu queria terminar mostrando a solona do meu pé. Você já viu?
a solona do meu pé. Queria mostrar aqui, sabe? Mas acho que o YouTube não deixa.